E a gente não para, viu? A gente vai com as notícias da Metrópole de Campinas. Olha só, vereador, e você que está nos acompanhando. Nós estamos em época de férias escolares, é um período de diversão, de brincadeiras, muito tempo livre para as crianças. Já para os pais e tutores, são dias de cuidados redobrados. Isso porque a maioria dos acidentes domésticos poderiam ser evitados com um pouco mais de atenção. É o que nós vamos ver agora nesta reportagem. Segundo o Ministério da Saúde, em 2023, os acidentes domésticos estiveram entre as maiores causas de mortes de crianças e adolescentes com idade entre 0 e 14 anos. Em cada dia do ano, 23 óbitos foram registrados em todo o país. No ano anterior, de 2022, foram 8.600 mortes no total. A maioria dos acidentes na infância são preveníveis com medidas simples, né? Então, para cada faixa etária, como é que a gente pode fazer para prevenir os acidentes? Cada faixa etária tem as suas peculiaridades da fase de desenvolvimento. Observar a faixa etária é a dica para tomar as medidas adequadas de prevenção. Quando a gente entende a fase de desenvolvimento infantil, a gente consegue se antecipar e, com isso, fazer as medidas de prevenção. Do nascimento aos 4 meses de idade, essa faixa etária ela é totalmente dependente do cuidador. Portanto, os acidentes que acontecem nessa faixa etária, elas são resultado de desatenção e descuido do cuidador adulto. Então, antes de qualquer coisa, criança não toma conta de criança. Quem tem que tomar conta de criança, supervisionar a criança, e essa faixa etária, como você perguntou, ela vai do nascimento até a adolescência. Nós somos responsáveis por supervisionar tanto crianças quanto adolescentes. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Pediatria, morrem no Brasil todos os anos 3,6 mil crianças vítimas de afogamento ou atropelamento e outras 111 mil são hospitalizadas por quedas ou queimaduras. E a maior parte dessas ocorrências poderiam ter sido evitadas com prevenção e mais atenção por parte dos tutores. De 1 a 4 anos de idade, então, o que a gente tem que ficar atento justamente, ele quer explorar o ambiente. Então, esse ambiente tem que estar protegido. Então, cada espaço da casa, cada objeto, ele tem um risco potencial. E esse risco precisa ser reconhecido e eliminado para evitar o acidente. A gente pensou muito nos cuidados em casa para que não ocorressem acidentes, desde que a Olivia era um bebê e principalmente na fase em que ela começou a engatinhar e ter um pouco mais de autonomia em casa. Então, nós nos preocupamos em trancar algumas gavetas, né? E aí nós compramos algumas travas. Temos também algumas cantoneiras plásticas que dão para ser colocadas em mesas, em outros móveis, para impedir que a criança bata o corpo, a cabeça. Agora, com crianças mais velhas também, quando começa a fase de andar e de correr, também é um perigo bater em algumas pontas. Então, essas cantoneiras ajudaram bastante. Travas também de lixo, vaso sanitário. Em casa a gente tem alguns protetores de tomada, né, que dá para você colocar no plugzinho mesmo da tomada, e aí impede que a criança não só tente colocar os dedos, mas também outros objetos na tomada, o que seria muito mais perigoso por condução de corrente elétrica. As telas azuis não deveriam fazer parte dos primeiros anos de vida da criança. A questão da tela é um motivo de distração, tanto de adultos quanto de crianças, e que pode levar a um acidente. Além disso, as telas podem distrair os tutores. Exatamente. Então, a gente precisa conversar com a criança, mas também ficar de olho o tempo todo, né? Em 1 segundo, um acidente pode acontecer. Com a Olha é mais no diálogo, mas a gente sempre fica muito atento a fogo, calor de forno, uso de facas, e mesmo com uma criança que já tem mais autonomia, com questão de escada. Então, ela gosta, às vezes, de subir em escada para pegar coisa ou no armário ou na despensa. Então, a gente sempre orienta que chame, que peça ajuda para que não ocorra nenhum acidente, para que não caia da escada, por exemplo. Na geladeira, a gente também tem uma trava que ajuda que as crianças tenham acesso livre à geladeira, com o perigo de entrar, de tentar subir, escalar, subir em gavetas, ou mesmo ter acesso a alimentos e bebidas, né? Coisas que não são apropriadas para a idade das crianças. O fogão a gente sempre supervisiona para que ela não fique perto quando está sendo preparado alguns alimentos, né? Então que tenha acesso ao fogo. E o nosso forno sempre tem uma luz acesa quando ele está em uso.
Então, desde pequena, a gente sempre mostrava para ela que toda vez em que o forno está aceso, que ele está muito quente, tem a luz, então ela não pode chegar perto. Em relação aos medicamentos, vale a ressalva de nunca tirar o medicamento da sua embalagem original. A gente já viu no pronto-socorro intoxicação acidental, exógena, a mãe acreditando ter administrado um antitérmico, mas a clínica não era compatível com uma intoxicação por antitérmico. Então, nós pedimos, então, por favor, a senhora traga o remédio. E quando nós abrimos a embalagem, havia um psicotrópico dentro da embalagem do antitérmico. No trânsito, as regras devem ser atendidas. O uso correto da cadeirinha, sempre virada para trás. Quando a criança chora, a gente sabe que é enlouquecedor o choro de uma criança. Então, para o carro, estaciona o carro para acolher. Por isso, a supervisão é essencial. Dos 5 anos em diante, até os 11 anos, ela vai tendo um crescimento intelectual, psíquico, físico. No entanto, isso depende do quanto a gente estimula, do quanto a criança pode compreender e elaborar as nossas orientações. Então, aquela frase que criança aprende a não cair caindo não é uma verdade, isso é mito. E em caso de emergência, é preciso buscar ajuda qualificada. A gente sempre recomenda que leve ao pronto-socorro mais próximo, principalmente em relação às intoxicações exógenas, né? A gente não falou, eu pulei um pouquinho a parte do afogamento, que é uma parte que a gente estava conversando um pouco antes da entrevista. Olha, para você ter uma ideia, 2,5 centímetros de água já é suficiente para produzir um afogamento. Então, a gente fica pensando em piscina, em praia, mas a gente precisa lembrar dos baldes, das bacias, do vaso sanitário, que tem uma lâmina d'água pequena, mas que é o suficiente para promover um afogamento numa criança pequena, num bebê pequeno. Então, a lavanderia, assim como a cozinha, termina sendo um local proibido para crianças. A questão dos brinquedos, a gente tem que sempre se atentar se os brinquedos eles são adequados para a faixa etária. Se eles são feitos de material atóxico, sem bordas contundentes, ou que soltam peças, como você falou, que podem ser ingeridas até pelo trato gastrointestinal, pela boca e para o trato gastrointestinal, como para a via aérea. Aqui em casa, como nós temos uma irmã mais velha, a nossa preocupação é não ter coisas muito pequenas com acesso a bebê. Então, pequenas peças de brinquedo, de jogo e mesmo de alimentos, como grãos de feijão, de arroz, nada que a criança possa ter acesso e levar a orifícios como boca, nariz, ouvido. E como um círculo virtuoso, quem é cuidado aprende a ser cuidadoso desde cedo. Todas as vezes que a gente sai para passear, muitas vezes a gente percebe que o carrinho está travado, porque a Olivia travou. Então a gente destrava, né? É como se fosse um freio do carrinho. Ele realmente fica parado para a segurança do bebê. Mas calma, é muita informação mesmo e dá até um medo da paternidade. Mas, se bem orientado, tudo pode ser prevenido e as férias muito bem aproveitadas. A maternidade, a paternidade é o maior tesouro que um ser humano pode ter. Então, quando a gente conhece as fases do desenvolvimento, a gente consegue prevenir. A imensa maioria dos acidentes são de prevenção fácil, simples, com medidas simples, independente do ambiente. Então, eu gostaria de terminar, de encerrar dessa forma. A infância é linda e a gente só precisa conhecê-la para que a gente a proteja adequadamente. Parabéns então a Mariana, que está tomando todas as atitudes e os cuidados aí com as crianças dentro de casa, ainda mais neste mês de janeiro, de época das férias escolares. E olha só, a gente segue aqui com as notícias da metrópole de Campinas, porque o Shopping Parque das Bandeiras está fazendo coleta de sangue em parceria com o Hemocentro aqui de Campinas. A ação vai até o dia 31 deste mês, das 3 horas da tarde até às 7 horas da noite, no piso L1. O repórter André Aranha foi até lá e preparou uma reportagem pra gente. Donizete fez questão de doar sangue. É a demonstração de amor ao próximo, né? Eu acho que a gente tem oportunidade, a gente tem que fazer. Então achei importante esse momento aqui. Como ficou sabendo da campanha? Estava passeando pelo shopping, foi incentivado, enfim? Eu vim trazer as minhas filhas duas para doar sangue e cheguei aqui, eu resolvi também fazer essa ação aí. E você tem esse costume, é a primeira vez?
Eu já doei, mas havia parado. Eu vou retomar essa prática aí de doar sangue. A ação começou no dia 2 e vai até o dia 31 deste mês. Bom, a ideia é fazer com que os clientes abracem a causa. Quem quiser participar precisa agendar o horário pelo aplicativo do shopping. Nós estamos fazendo campanha no shopping, né? Shopping das Bandeiras. Aí quem quiser fazer a doação pode ser agendado pelo aplicativo do shopping ou também procura espontânea. Tá? Não, se você não conseguir agendar, pode vir espontaneamente ao shopping das 15 horas às 19. Olha, para doar sangue é muito fácil. É preciso ter no mínimo 18 anos, no máximo 69, pesar pelo menos 50 quilos, além de trazer um documento oficial com foto. Quem for doar pela primeira vez precisa ter no máximo 59 anos. Você tem que estar bem de saúde, tá? No caso de almoço, você tem que ter 3 horas de intervalo após o almoço, tá? O documento oficial com foto pode ser digital, tá? Não tem problema. E se você tomar alguns remédios também tem alguns intervalos mínimos. Pelo menos 24 horas se for relaxante muscular. Como faz as pessoas que são menores de idade, 16, 17 anos, elas podem doar sangue? Os menores de idade, 16 a 17 anos, podem doar sangue, desde que estejam acompanhados do responsável legal, que daí o responsável legal será preenchido um termo de consentimento para o menor poder doar sangue. Aí pode, sem problema. Sem problema nenhum, 16 a 17 anos. Os clientes que já doaram sangue devem prestar atenção ao intervalo de tempo necessários para a próxima doação. Mulheres, você tem que ter um intervalo de 90 dias após a última doação, sendo que você tem um período de 3 vezes no ano dos 12 meses. E o homem, você tem que ter um período de 60 dias após a última doação e você tem que ter um intervalo. Você tem que ter somente 4 vezes nos 12 meses. É, portanto, uma ação de amor ao próximo. A importância da doação de sangue é que o sangue é um remédio. E aí esse remédio não consegue, nenhuma empresa farmacêutica consegue produzir esse remédio. Então, por isso que o sangue é importante, a doação de sangue. Então, venham doar, porque realmente o estoque está bem crítico. Que bom que tem gente que já está se conscientizando. É importante para estar ajudando o próximo, né? Muita gente precisa e nessa época que nós temos bastante acidente e às vezes o estoque está baixo, né? Por isso é importante. Como decidiu doar sangue? Através da campanha do shopping mesmo, que eu vi e aí eu fiz a inscrição. É a primeira vez? É a primeira vez. Como está se sentindo? Normal, bem, né? Em poder ajudar. Você que está em condições de doar, faça. Atitude importante, salva vidas, até porque hoje pela manhã uma cirurgia eletiva não aconteceu por falta de sangue no Hospital Mário Gatti. Então, situação crítica, essa doação de sangue é necessária aqui para a cidade de Campinas.